Graça e paz a todos vocês que estão aqui, muito obrigado. Sente-se, por favor, fica à vontade. Isso, obrigado. Já me ajudou bastante. Pessoal, eu prometo que eu vou ser rápido, sucinto, mas me permita poder falar e conversar um pouco com vocês hoje aqui no Oficina Jovem. E dizer que eu sou feliz, e eu estou feliz, por ver muita gente que eu nunca vi antes, de poder ver rostos diferentes, e de ver um pessoal que está aqui, que veio para ver e poder ouvir também. Pessoas que talvez, se a gente convidasse uma outra oportunidade, talvez não teriam tanto tempo. E às vezes até pensa assim, nossa, quanta coisa diferente, vocês fazem essas coisas diferentes, nós não sabíamos que você fazia essas coisas diferentes. Isso na verdade se chama inovar. E a inovação ela traz consigo uma proposta. E essa proposta é de falar numa linguagem que é a linguagem de vocês. Que vocês entendem, que vocês compreendem. Eu vou ler um texto das Sagradas Escrituras aqui. Se você tiver trazido Bíblia, pode acompanhar. Se não, você olha lá nos monitores, no capítulo 7 do Evangelho de Lucas. E no versículo 36 a seguir. Evangelho de Lucas, do capítulo 7, versículo 36 a seguir. Diz assim, você pode acompanhar lá no monitor se quiser. E rogou-lhe Jesus, ou melhor, um dos fariseus, que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhe os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. E quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, ele falava consigo dizendo, se este homem fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher, quem está lhe tocando, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa eu tenho a te dizer. E ele disse, dize, Senhor. Dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 50 dinheiros e um devia 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Dize, pois, qual destes o amará mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e tu não me deste água para os pés, mas esta me regou os pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Não me deste um beijo no rosto, mas esta desde que entrou não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta me ungiu os pés com unguento. Por isso te digo que seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E Jesus encerra dizendo para ela, vá em paz, porque perdoados estão os teus pecados. Amém? Pessoal, o que eu quero abordar aqui e falar com vocês é exatamente a respeito de Jesus, do cristianismo. Alguém pode dizer assim, o cristianismo é uma religião. E eu posso afirmar uma coisa para você, o cristianismo, para mim, ele não é uma religião. O cristianismo é uma mensagem muito clara, que às vezes as pessoas deixam passar desapercebido e não conseguem entender e não conseguem compreender. A religião sim é algo que emprega ritos, normas, para que as pessoas sigam. E por mais normas e ritos que se coloquem sobre os ombros das pessoas, elas nunca vão conseguir se firmarem nisso, porque são pesados, a ponto de nem próprias pessoas que colocam possam carregar. Essa é a religião. Mas o cristianismo, o Jesus de que nós falamos, de que nós pregamos, ele nos ama do jeito que nós somos. Ou seja, Jesus te considera do jeito que você é, do jeito que você está aí, ele te ama. Até porque esse livro santo aqui diz que antes mesmo de que alguém pudesse o amar, ele já nos amava. E sabe o que significa isso? É algo que não se encontra na religião. Alguém que realmente ame, sem que antes espere alguma coisa em troca.
Não, pelo contrário, ele fez algo que nós nunca esperávamos, ou seja, amar. E para isso deu prova. Existe um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, em que o autor diz assim, olha, se você quer demonstrar que você realmente ama alguém, você tem que dar presente. E fica aí a dica para quem tem namorado, é casado, enfim, né? Se você ama alguém, você prova dando alguma coisa. E Deus fez isso. Ele deu Jesus. Ele entregou o que ele tinha de melhor. Ele não abordou, ele não entregou uma religião. Ele não disse assim, olha, se você me obedecer, se você parar com isso, se você parar com aquilo, eu vou ser o teu Deus, enfim, não. Ele simplesmente olhou para a minha vida e para a sua vida, antes mesmo de eu e você nascer, ele disse, eu te amo com um amor tão grande que você não pode imaginar. Esse texto que eu li aqui é um texto que esclarece bem isso. Porque aqui mostra o papel da religião e o papel do amor de Deus. E qual é o papel da religião? O papel do religioso, e que a religião prega, é a seguinte: que existem pessoas boas e pessoas más. A religião diz isso, que existem pessoas boas e pessoas más. E geralmente quando a pessoa ela é religiosa, ela diz assim, eu sou o bom, o mal são os outros, o ruim são os outros. Enquanto que na verdade o plano da salvação de Deus diz outra coisa. O grande amor de Deus diz o seguinte, olha, não existem pessoas boas, todos são maus. Nenhum de vocês que está aqui é bonzinho porque está bem vestido, ou porque tem um sorriso, ou porque isso ou por aquilo. Não, aos olhos de Deus, todos nós, de uma certa forma, como diz a Bíblia, estávamos distanciados da presença de Deus, sem nenhuma comunhão, sem nenhum relacionamento com Ele. Ou seja, todos nós éramos maus. Então não existem pessoas boas, não existem pessoas boas. É isso que o plano da salvação diz. A religião não, a religião ela procura mascarar uma coisa para que você viva isolado da sociedade. Enquanto que o plano da salvação não, ele te coloca no meio da sociedade, as pessoas olham para você e percebem uma coisa diferente na sua vida. E eu digo isso quando você realmente conheceu o grande amor de Deus. A diferença entre a religião e a redenção ou a salvação é que a salvação, ela diz, todos são maus. Porém, existe uma diferença. Existem aqueles que são maus, mas se arrependem. E existem aqueles que são maus e não querem se arrepender. Essa é a diferença, é isso que faz a diferença para Deus. Entre aqueles que dizem que têm uma vida religiosa, ou que realmente querem conhecer um Deus que talvez nunca ouviram falar. Eu vou contar um negócio para vocês aqui. Eu nem sequer um dia contei isso para minha esposa. Porque foi algo tão pessoal. Quando eu era muito jovem ainda sou jovem. Mas quando eu tinha lá os meus 16, 17 anos de idade. Quando eu decidi seguir Jesus sem papai nem mamãe na igreja, nem nada. Não sou filho de crente, nunca fui filho de crente. Mas eu encontrei um Deus que disse para mim, rapaz, eu te amo. Eu tenho um plano na tua vida que tu não pode imaginar. E quando eu me dei conta disso, eu comecei a falar com alguém que eu não conhecia e que nunca tinha ouvido falar. Quantos aqui, algum dia da sua vida, já oraram e já ouviram a voz de Deus? Levante a sua mão assim. São bem poucos. E um dia era quase 2 horas da manhã, estou vindo eu para casa, depois de ter abraçado Jesus, por meio da fé. E de repente uma voz começa a falar comigo na minha consciência. E eu começo a conversar com essa voz. E alguém podia dizer assim, está ficando louco? Se era loucura, não sei. Mas uma coisa eu sei. Aquela voz conversava comigo com uma intimidade, como um amigo tão próximo que você não tem noção. E ele estava se revelando para mim. Embora eu saiba que a revelação dele está aqui na palavra. Mas ele se aproximou de mim, começou a conversar comigo. E ele fez assim para mim, Ricardo, não estás acreditando que eu estou falando contigo? Eu disse, é complicado. Eu não te vejo. Eu não posso te tocar. E ele disse assim para mim, então olha para cima. Era noite, as estrelas no céu. Eu olhei para cima, tudo bem, vi as estrelas. Ótimo, baixei a cabeça.
Ele disse, eu vou mostrar para ti que sou eu que estou falando contigo. Ele disse, olha de novo para os céus. Eu levantei a cabeça, olhei para os céus, eu não vi mais as estrelas. O que ele fez eu não sei. E também não importa saber como fez. Ele não precisava fazer isso para provar para mim que falava comigo, ou que se importava comigo, mas ele demonstrou dessa forma. Isso nunca mais aconteceu. E não é regra para que aconteça para outros. Mas é disso que eu quero falar, de alguém que se interessa por você, do jeito que você é, mas se recusa que você fique do jeito que você está. Esta mulher que foi se encontrar com Jesus, automaticamente você lê ali, você percebe que ela era uma mulher de vida fácil. Que ao chegar perto das pessoas, as pessoas talvez iam se assentar, não, é a pessoa ruim. E Jesus andava perto dessas pessoas. Jesus chegava para as pessoas e disse assim, vocês são pecadores. E eles diziam assim, tudo bem, nós somos os esculachados da sociedade, mas vai lá em casa, senta lá, vão jantar comigo. E Jesus ia. Jesus entrava na casa deles, sentava com eles e eles transbordavam de uma alegria. Enquanto os religiosos da religião olhavam com a cara atravessada, diziam, isso é inovação. Quem é esse cara? Será que ele não está vendo que essa mulher é uma mulher de vida fácil, se ele fosse homem de Deus? Só que o grande amor de Deus não olha para a nossa vida com um olhar de interesse, não. Ele olha para a nossa vida com um olhar de amor. Jesus olhou para aquela mulher quando ela entrou ali na casa. Ela não rompeu barreiras, ela não se importou com quem estava do seu lado. Ela queria saber de que ela tinha uma necessidade, que ela tinha uma tristeza na alma e que a religião não produzia nada para ela. E ela viu em Jesus uma oportunidade de se livrar de uma situação que ela não conseguia se livrar, que era o problema dela. E ela se aproximou de Jesus, começa a chorar, e você ouviu ali a história, ela começa a limpar com seus cabelos os pés de Jesus, secar ali com seus cabelos. E o Simão que está ali, se fosse profeta, se ele soubesse, Jesus conta para ele ali uma história, uma parábola, e diz, olha, Simão, um certo senhor tinha 2 devedores, um devia 500 dinheiros e outro 50, nenhum dos dois podia pagar. Ele perdoou os dois, qual é que vai amar mais? E ele disse, aquele que devia mais? Que coisa óbvia. Então Jesus deixou claro, pois é, quem muito é perdoado, este muito me ama. Mas aquele que pouco é perdoado, esse pouco ama. A mulher sabia de todos os defeitos que ela tinha, quem ela era, como ela tinha chegado ali. Jesus sabia muito bem também. Só que ele não estava olhando para quem ela era, mas o que ela precisava. Olhou para dentro do coração dela. Disse, mulher, vai, porque os teus pecados estão perdoados. Você tem noção do que é ter o perdão dos pecados na vida? É a mesma coisa que tirar um negócio pesado dos teus ombros. Você se sente tão leve. Você se sente flutuando. Você se sente assim como se o céu fosse o limite para você voar. E é assim mesmo que acontece. Eu quero te convidar a ficar em pé. Sabe o que a religião faz? Ela impõe coisas às pessoas. Eu tenho uma menina de 8 anos, eu poderia chegar para ela e dizer assim, minha filha, tá aqui uma listinha de coisas que tu tem que fazer e obedecer. Senão eu não sou teu pai, e nem tampouco eu te amo. Isso não seria pai. Não é verdade? É isso que a religião de certa forma faz. Só que a salvação, o grande amor de Deus faz diferente. Eu cheguei para ela ainda hoje e disse assim, olhei nos olhos dela, e ela é uma criança, ela é peralta, ela faz, ela, como todo mundo, ela, como foi criança, ela pronta, ela faz, mas eu cheguei para ela, olhei para ela e disse assim, quem sou eu para ti? E ela disse assim, tu és meu pai. E eu disse para ela, e o que é que eu sinto por ti? E ela disse, tu me ama? E o que é que tu faz quando tu entende isso? Ela disse assim para mim, eu te obedeço. E é isto o que o plano de redenção do amor de Deus faz. Deus diz para você assim, ó, eu te amo. E porque eu te amo,